há uma parte desconhecida de ti mesmo, algo teu que tu mesmo não conhece. E essa parte desconhecida tem grande influência sobre tua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de agir e até sobre os problemas que tu enfrenta na vida. Olá, eu sou o Daniel, sou um psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre inconsciente. O inconsciente é uma dimensão do funcionamento da nossa alma, do nosso ser interior. Mas antes de eu falar sobre o inconsciente, eu gostaria de te convidar a me seguir nessa página, nesse perfil, se não é seguidor ainda. Também dê o seu like para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e depois de ter ouvido esse vídeo, coloque nos seus comentários o seu contraponto, o seu complemento, ou até mesmo a sua pergunta. Muito bem. O inconsciente, a palavra inconsciente quer dizer não conhecido. E o nosso psiquismo, a nossa mente, a nossa alma, como tu queiras chamar, ela funciona em 3 níveis: o nível consciente, o nível pré-consciente e o nível inconsciente. O nível consciente é tudo aquilo que tu pensa e sabe que está pensando, tudo aquilo que tu fala e sabe que está falando, tudo aquilo que tu sente e sabe que está sentindo, tudo aquilo que tu faz e sabe que está fazendo. O pré-consciente é aquele meio termo, aquilo que tu agora, nesse momento, tu não percebe, mas que tu pode vir a perceber, e eu já falei sobre isso. Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre o inconsciente. O inconsciente, onde fica registrado as mais profundas experiências da alma e as mais antigas também. Então, as primeiras experiências, para pensar, meu querido, minha querida, que o cérebro é um sistema é como se fosse um computador mais avançado que um computador quântico, e o cérebro ele está em funcionamento desde os 4 meses de gestação para cá. Então, tudo o que tu pensou, tudo o que tu fez, tudo o que tu sentiu desde dos 4 meses de gestação passou pelo cérebro, passou pelo sistema nervoso e foi registrado de alguma forma. Só que, claro, tu não tem acesso a tudo isso. Agora para pensar, né? Quanta coisa tem registrado no teu cérebro em questão de emoções, sentimentos. Esse conjunto de registros é que a gente chama de inconsciente. A gente sabe que tem, mas a gente não tem acesso. Por exemplo, passou pelo nosso cérebro o registro do sabor do leite materno, mas tu não consegue lembrar. Por quê? Porque está muito antigo. E muito mais coisa. Tá, mas tudo bem. Está registrado, está ali. Mas como é que isso influencia? Acontece que o inconsciente ele não é passivo. Ele é ativo. O ser humano é um ser vivo. E mesmo aqueles registros antigos acabam interferindo nos registros recentes. Da onde se tira, por exemplo, comportamentos traumáticos, pessoas que têm determinadas cacoetes, manias, né? E na verdade são reflexos de experiências que estão no inconsciente. Também, às vezes, angústia, ansiedade, fobias, tudo tem a ver com isso. A forma com que a gente estrutura o nosso relacionamento, até a forma com que a gente escolhe os nossos relacionamentos, né? Tanto relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, tem a ver com esses registros. As pessoas, no início do século XX, quando o inconsciente começou a ser estudado por Freud e um grande grupo de pesquisadores, comparavam o consciente com a parte externa da ilha, o inconsciente com a base da ilha. Hoje, ou comparavam o inconsciente com a ponta do iceberg que fica do lado de fora e o inconsciente com todo o iceberg que fica submerso. Hoje teria mais uma outra metáfora, se comparar o consciente com a www, né, a rede mundial de computadores que a gente tem acesso, e o inconsciente com toda a Deep Web, com toda
com todas as outras coisas que não estão indexadas e que a gente não consegue acessar. Mas se a gente não tem memória, como é que a gente acessa? A gente acessa o inconsciente através de suas manifestações, né? O inconsciente, ele gera, primeiro, já falei, traços de caráter. Os traços de caráter revelam muito de coisas que estão acontecendo no inconsciente da pessoa. Formas de conduta, formas de falar, trejeitos, revelam muito do que está acontecendo no inconsciente da pessoa. Atos falhos, sabe quando aquele engano, quando tu troca uma palavra, em vez de falar uma coisa, fala outra, em vez de falar uma outra, fala coisa. Aí só dei um exemplo de se fosse espontâneo ato falho. Isso revela coisas que estão acontecendo dentro do inconsciente. E outra coisa fundamental, assim, muito legal, é que é o inconsciente que gera os nossos sonhos. Então, os nossos sonhos, quando a gente sonha, a gente está literalmente visualizando tramas do inconsciente. Então, o inconsciente, ele pode ser estudado dessa maneira. Quem é que trabalha com o inconsciente? São os psicólogos e de linha psicanalítica, né? Os psicanalistas de linha psicanalítica. Esses são aqueles que trabalham nisso. E a importância de conhecer o que está acontecendo no inconsciente é que muitas vezes um problema que tu está vivendo na tua vida, seja problema de relacionamento, seja doença, seja crise, esse problema tem a sua origem em conflitos inconscientes. Não vai adiantar simplesmente solucionar sintoma se o conflito não for trabalhado. Então, por isso é necessário investigar a conflitiva inconsciente que está gerando esse sintoma, que está gerando esse padrão repetitivo na sua vida. Pense sobre isso, e se você gostar desse assunto, coloca nos comentários que eu volto com mais assuntos sobre inconsciente, sobre sonhos e sobre conflitos inconscientes. Forte abraço, eu sou o Danielson, psicólogo clínico.